queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você aqui. Muito obrigada. Obrigado pela confiança que você tem em nós, né? A gente vai fazer essa conversa valer a pena hoje, não é, Eliane? Sim, né, Mirdes? Porque para nós é sempre um prazer estarmos juntos, de renovar a ação, porque os assuntos são diferentes, cada um mais diferente que o outro. Hoje, então, eu achei ótimo. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre aliviando a bagagem. E é interessante porque, na verdade, eu conheço pelo menos 2 livros com este título. Sim. Um é do Max Lucado, outro é do Philip Yancey. Eu li sobre eles e às vezes a gente se inspira um pouco. Sim, com certeza. Mas quando eu fui pautar aliviando a bagagem, né, eu lembrei assim, de um fato na nossa vida que cabe aqui antes da gente começar a conversar sobre isso, porque nós fomos como família morar 1 ano em Pernambuco para o meu marido fazer o doutorado dele lá, que na Academia Militar é necessário. Então nós fechamos a nossa casa, alugamos um apartamento mobiliado para passar 1 ano. Nossas filhas eram adolescentes lá. E em Pernambuco. E eu falei para eles assim, nós vamos levar uma mala, cada um de nós. Então, nós saímos daqui com 4 malas. A gente fechou a casa, vendeu os carros, porque não ia ficar parado 1 ano. E fomos para lá 1 ano. 1 ano depois, quando nós nos preparávamos para sair, um apartamento alugado que tinha tudo, nós tivemos que despachar de Pernambuco para cá. Só por via aérea, avião, nós despachamos 8 volumes. Os eletrônicos, computador, essas coisas todas. Por via terrestre, nós despachamos 30 caixas. Inclusive cadeira rede, que eram coisas assim que era muito diferente no Nordeste, aqui do Sul, que eu queria trazer. E quando a gente despachava tudo isso tem custo alto, isso é muita coisa. Eu falei, como é que a gente junta tanta coisa em 1 ano? Em 1 ano. Sabe? E você já sabia que era provisório, que era provisório, né? Que não tinha nada, né? Que a gente, né? Mas eu falei assim, será que a gente aprende lições assim? Não, sabe por quê? Porque ainda tem mais uma continuidade. A gente resolveu voltar de carro pela costa brasileira, de Pernambuco até o Paraná, em 21 dias, parando 2, 3 dias em cada capital. Eu falei, trocamos um carro, compramos uma caminhonete e dizemos assim, olha, nós vamos levar 4 mochilas. Saímos de Pernambuco com 4 mochilas cada um. Eu digo que nós passamos em Alagoas, em Sergipe. Antes de chegar no 3º estado, nós tivemos que, de novo, despachar um monte de coisa, porque a gente tinha bagagem demais. O nosso assunto é aliviando a bagagem. Você acha que a gente corre esse risco? A gente tem hábito de carregar bagagens desnecessárias? Sim, eu acho que tem muito. Acho que a gente pode se exercitar quando a coisa acontece, né? Porque aposto que você aprendeu alguma coisa. Aprendemos. Aí. Nós também. Eu já aprendi muito, porque às vezes a gente viaja para fora e você tem que levar uma mala com 23 quilos. Haja o que houver, é aquilo ali. São 23 quilos. Então, eu sou muito concisa nessas coisas, assim. E eu já despachei muita coisa. A minha dificuldade em despachar alguma coisa foi quando minha mãe faleceu, que eu tinha minha mudança e eu vim morar aqui no apartamento que era dela. Então, depois de 2 anos, eu vim morar. Então, tinha coisas de muito valor para mim no apartamento dela, que eu gostava e eram coisas boas mesmo. E eu tinha que chegar com as minhas coisas, que eu morava em São Paulo, apesar que eu morava num apartamento pequeno, com pouca coisa, porque a gente já vinha de uma outra mudança. Então, assim, foi muito difícil selecionar o que eu jogaria, o que eu daria, como vender alguma coisa, porque era coisa assim de muito valor para mim. Mas foi uma lição. Depois disso eu aprendi muito a não guardar nada. Então, eu acho o interessante dessa conversa, porque, queridos, porque somos nós, os seres humanos, apegados, né? E como é que nós lidamos. Quando eu disse aliviando a bagagem,
E essa conversa nossa é uma boa metáfora, porque todos nós, às vezes, não tem a ver com bagagem física. Às vezes nós estamos carregando cargas emocionais, espirituais, e precisamos aprender a aliviar essas cargas. Sim, muitas, no caso ali meu ainda, né, de me separar de, às vezes, roupas ou móveis, até lembranças, né? Às vezes algumas coisas físicas são mais fáceis, mas essas lembranças às vezes são as mais difíceis, porque isso dói muito na hora de você mexer, né? Às vezes você não quer se desfazer, tem que dar um tempo ali para a coisa amadurecer e você conseguir se desfazer. Então você já viu que essa é uma reflexão, né? Sobre que bagagens nós estamos carregando e talvez não precisemos dela, porque olha como é interessante as coisas que você está falando. A gente quer guardar alguma coisa na memória, que foi legal, que foi tudo mais. Mas você pensa na utilidade dela. Às vezes você guardou um pratinho ou uma... Você usou? Não usou. A gente não usou. Você olhou para ele, você pegou. Não. Às vezes a lembrança que você teve daquela pessoa que tinha a ver com aquilo foi numa outra situação, num outro momento, né? Momento. E sabe, queridos, isso é necessário a gente aprender. E não é fácil, eu estou falando porque não é fácil. Não é fácil, é necessário, porque a gente assiste televisão e ouve comentários, e já tive amigos também, que eu fui nas casas, não é difícil você encontrar pessoas acumuladoras, pessoas que não sabem jogar desde embalagens até coisas fúteis, ou comprar coisas erradas, ou comprar coisas porque está na promoção, e aquilo fica entulhando, né? Gente, a casa, não são poucas as pessoas que lavam embalagens comerciais e armazenam. Né? Pois é. Para não usar, porque se tivesse talvez usado, né? Mas seria muito bom se nós soubéssemos lidar, sabe, com essas coisas e não ter excesso de bagagem, sabe? Uma das coisas que eu fico pensando hoje em dia, já numa certa idade, é não deixar muita coisa, se um dia eu morrer, para dar muito trabalho para os outros se desfazerem, sabe? Eu falei, olha, a última coisa que eu quero é alguém ficar falando, poxa, mas por que ela não jogou isso fora? Quem que isso está fazendo aqui? Gente, então eu já faço eu mesmo. A minha sogra, ela fez uma blusa de lã que ela chamava de tricô de presidiária, porque é daqueles que contam os pontos, põe 1001 cor e que o avesso fica impecável. Uma blusa que leva tempo para fazer anos, é muito tempo para fazer. Ela dizia, como ela só teve meninos, ela 3 filhos, ela não tinha menina, ela dizia assim, ninguém se desfaz disso. Sabe? Ninguém se desfaz disso. Aí um dia, não sei como lá, a irmã dela disse assim, que também tinha feito uma igual, as irmãs faziam, disse assim que alguém tinha botado aquilo, porque era lã, para lustrar o chão, composição, né? Um jeito de não se desfazer. Não. Mas, queridos, o que a gente está fazendo é que às vezes a gente carrega cargas, carrega coisas, e são volumes que são muito... excedem o que a pessoa dá conta de carregar, o que a gente dá conta, o que pode. E eu gosto muito dessa metáfora de bagagem mesmo, porque você acorda de manhã, essa é a nossa vida. Você sai da cama já com bagagem para carregar por dia. Sim, não sai? Com certeza. Você já sai assim, ó, eu vou sair da cama, eu vou fazer isso, aquilo, vou carregar isso, aquilo, tá? Você leva. E essas bagagens não são em sacolinhas, nada, sabe? Às vezes são pesos. Pesos pesados. Coisas que doem, né? Então, não é incomum, né? Muita gente com dor nas costas, dor no ciático, dor no braço, dor no ombro, dor nas pernas, porque não conseguem carregar Eu digo que tem gente que sai com uma sacola de cansaço, tá? Uma sacola de desgosto na outra mão, uma sacola de aflição nas costas, uma mochila cheia de dúvida, de culpa, sabe? E uma maleta de tudo. É dessa bagagem que a gente está falando para você. Você sai sobrecarregado. E a gente já falou em outros programas, tudo, que a gente tem um convite. Vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados. Né? Essa entrega que a gente não se permite fazer, né?
não se permite mesmo. Então, eu acho que vale muito a pena a gente pensar um pouquinho, a gente parar nessa conversa, porque eu acho que foi o Max Lucado, o Max Lucado. Ele falou que uma pessoa, quando se casa, ele falou, vamos imaginar um casal no altar. Ele falou, o noivo está lá. Numa perna, ele disse assim, ele tem uma sacola de culpa. Na outra perna, ele está carregando uma sacola de insegurança. No braço, uma sacola de arrogância. No outro, um tal sentimento. Aí vai entrando a noiva. Numa perna, carregando uma sacola de insegurança. Na outra, carregando... Enfim, ele diz assim, são duas pessoas que estão casando. Escolher uma pessoa para casar para dividir a bagagem. E estão carregando, estão trazendo as delas. Que já são pesadas. Que já são pesadas, né? Tá, né? Do jeito que então é muito interessante isso, sabe? Se eu acrescentasse, virão duas famílias ali. Sim, também. Né? Que são mais atrás de cada um, que vão fazer parte do casamento, certamente, que você não casa com alguém sozinha, a não sei que seja órfão, mas assim, que também vão agregar pesos deles, né? Sim. Nesse relacionamento. Então, sabe? Então eles estão trazendo cargas para serem compartilhadas uns com os outros. E tudo tem a ver com relacionamento, né? Sim. Nós não somos sozinhos, não. Né? Não vivemos numa ilha, né? Abandonados, né? Agora, se carregar fardos seus te deixa exaurida, imagine carregar fardo de outros. Sem ter competência ou sem saber isso. Sem poder, né, Mirtz? Porque o nosso, de um jeito ou de outro, a gente tem que dar conta de carregar ou de entender quais são e, de qualquer forma, ir soltando à medida que você entende e que pode ser soltados, né? Porque senão você não consegue. Agora, o do outro... Você só pode mexer à medida que ele te deixa. Que ele te deixa também, né? E às vezes nem ele não tem a consciência disso. Então é muito delicado, né? Então, a nossa proposta de aliviando a bagagem, vocês viram que nós somos boas em levantar o problema, né? Mas a gente tem que ser melhor em solucionar. Em ajudar. E mostrar a solucionar como a gente pode sentir um alívio. E a gente escolheu nesta tarde, neste dia, para conversar com você, na Palavra de Deus, um salmo maravilhoso, um salmo conhecidíssimo pelo mundo inteiro, que certamente vai nos ajudar a aliviar a nossa bagagem. Eu vou chamar um intervalo pequeno e a gente volta para tratar com ele. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e a gente escolheu o Salmo 23 para falar como a gente poder sentir algum alívio, ou no que a gente pode descansar, colocar, sabe, esse excesso de bagagem que a gente acumula. E eu quero lê-lo, mesmo que você o conheça, eu quero ler pelo menos um pouco para você, para a gente conversar sobre ele. O Salmo 23, a partir do 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto a águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque ele está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos.
Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, este salmo foi escrito, sabe, num dos momentos de maior tribulação da vida de Davi, né? Ele tinha acabado de sair, ele estava fugindo, ele fugiu 14 anos do rei Saul, a gente sabe disso. Muito tempo. Né? Ele estava saindo, ele estava voltando de Moabe, ele foi morar praticamente com o inimigo, que foi uma maneira, e este lugar onde ele foi era um lugar estéril, um lugar onde não tinha nada, né? Tá lá descrito em 1 Samuel, vou tomar a liberdade de ler mais um pouquinho para você, para a conversa ficar boa. Lá em 1 Samuel 22, 3-5 diz assim: Davi passou de Mispa para Moabe e disse ao rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Trouxe perante o rei de Moabe e com eles moraram por um tempo que Davi teve nesse lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fique nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Então, queridos, o que nós vamos conversar é o seguinte: quando Davi monta este salmo, quando ele fala sobre esse salmo, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e fala de todas essas coisas, ele estava falando num lugar onde não tinha nada disso. Né? Exatamente. E ele foi para lá sem nada também, né? Inclusive deixou os pais, né? Deixou mais seguro para poder, sabe? A respeito desse salmo, nós não estamos aqui para discutir teologia. O Senhor, eles dizem, por conta das traduções diferentes, né? Alguém diz assim, nada me faltará, ou não me faltará pastagens. Mas para nós não o sentido geral é o mesmo. É o mesmo. Você está seguro, não é o foco. Pastoreado por Deus, né? E o interessa é que era um lugar onde não havia alimento nenhum, e Davi faz uma afirmação poderosa dessa: nada me faltará. E aí vai além, né? Tem pastos verdes, não vai me faltar ele, né? Então, ele vai além. Está falando de um Deus de provisão, quando você sem bagagem nenhuma, porque nós estamos falando de aliviando a bagagem, a Eliane falou que não tinha, o lugar não tinha nada e ele não tinha nada, sabe? Porque esse desapego que nós temos que aprender a deixar esses excessos. E saber que temos um Deus que, quando num lugar onde não tem nada, onde você não tem nada e nenhum lugar tem nada, ele pode se tornar no Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, exatamente. Ele sabe de onde virá, né? Ele tem certeza que a provisão virá de Deus. Ele começa o salmo assim, e eu acho interessante. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele diz: o Senhor. A tradução dessa palavrinha, o Senhor, a tradução original é Yahvé. Esse é o nome de Deus. O Senhor é o nome de Deus. A gente pode chamar uma pessoa, né? Eu posso chamar de amiga. Ó, minha amiga aqui. Só que amiga não é o nome dela. Não é. Tem o nome dele, né? Mas eu posso chamar mamãe. Mas é uma forma de se referir. De se referir à pessoa, né? Isso. Eu posso chamar mamãe, papai, irmão, né? Professor, mas não são os nomes deles. Os nomes deles, sim. Tá? Perfeito. Ajuda a definir e a mostrar quem é. Quem é, o que faz, mas não é o nome. Não é o nome. Tá? Então, quando você vai descrever alguém, quando Davi diz o Senhor, quando ele diz Yahvé, este nome, Moisés foi o primeiro que aprendeu esse nome de Deus. Vou ler para você Êxodo 3. Êxodo 3, 13 e 14 diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Uau. Eu sou. Se eu falar assim para você, né?
Qual é teu nome? Você fala, eu sou. Vamos falar, você é o quê? Eu sou o quê? Né? Para o resto todo precisa de complemento, né? Para qualquer coisa, sabe? Para qualquer coisa. Mas ele disse, Deus disse para Moisés, eu sou. É uma coisa assim que não tem explicação, né? Se a gente for pensar bem. Eu sou o Senhor. E olha só, preste atenção comigo, que maravilha que você vai escutar agora. Lá em Êxodo 6, ele continuou falando, ele diz assim, Êxodo 6, do 2 e o 3. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. Você já pensou? Gente, isso é uma revelação da palavra de Deus. Forte, Eu vou colocar a tradução para você entender melhor. É como se ele estivesse dizendo assim. Falou Deus a Moisés, disse, eu sou Yahvé. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome Yahvé eu não lhes dei a conhecer. Uau, eu acho isso demais, sabe? Moisés foi o primeiro que aprendeu o nome de Deus. E 7 séculos depois, Davi vai falar isso. O Senhor, Yahvé, né? É aquele, sabe? É aquele que supre todas as... E diz, eu sou o que vou te oferecer tudo, e nós não precisamos carregar essas bagagens. Eu vejo assim também, que quando ele fala eu sou, ele dá o todo. Qualquer coisa que ele colocasse ali iria restringir, né? É um Deus que não precisa de complemento. Né? Onipotente, onipresente, tem todo o poder, é infinito, não muda, não se transforma. Tudo isso. Né? O Todo-Poderoso, enfim, tudo que Tudo que ele colocasse ali não ia exprimir quem ele era e, aliás, restringiria o entendimento de quem ele era, né? E sabe por quê? Porque ele vai dizer que eu sou, ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor. É aquele que me supre. Esse que dá o que eu preciso. É nele que eu confio. No Salmo 102, ele vai dizer assim, tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. No Salmo 92, ele vai dizer assim, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então é um Deus, igual você falou, imutável, grande, tudo. E é esse Deus que nos governa, que nós entregamos nossa vida e que nos dá tudo o que nós precisamos. Exatamente. Por que eu vou levar alguma coisa, né? Por que eu vou me sobrecarregar, me cansar ou ficar guardando alguma coisa? Se perante esse Deus... não vale nada, é tão que sabe o que eu preciso, que dá tudo. Então, nós estamos falando de excessos, de bagagem, de volume, de coisas que a nossa natureza humana não aprendeu a lidar direito ainda, né? Porque, sabe, ele diz assim, quando Davi diz assim, Yahvé é o meu pastor, ele é o meu pastor. Ele está dizendo assim, e essa compreensão que ele tem de Deus era maior do que El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso, Elohim, o Deus Altíssimo, ou qualquer outra coisa que você precise de Deus, né? O Deus eterno. O Rafá, né? Então, e ao colocar Deus dessa maneira, colocar o Senhor é o meu pastor, ele se chama de ovelha. Ele se coloca debaixo do pastoreio, né? Do cuidado. Do cuidado, né? De tudo. De tudo, porque o pastor realmente tinha todos os cuidados com as ovelhas, né? Tanto no cuidado para não se machucar, para que a de alimento, para proteção dos bichos, de tudo, dos animais, né? Sabe, quando nós nos entregamos, esse é o objetivo da nossa conversa, totalmente a Deus, quando nós confiamos nele, eu posso me aliviar de todo o excesso de bagagem que eu possa estar carregando, sabe? Então, porque ele diz assim, ele me faz repousar. Uau! Né? Quem não quer... gostoso, quem não quer um Senhor que te deixe repousar? Que te deixe repousar. Esse repouso tem a ver com a nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa alma, né? Ele conduz a
pastos verdejantes. Esses pastos verdejantes são preparados pelo pastor, porque no natural, neste local aqui, não tem. Lá é deserto. Lá é deserto, é montanhoso, é árido. É o pastor que prepara estes pastos verdejantes, né? Então, eles foram especialmente preparados. Você não pode duvidar que Deus tem coisas preparadas para você, para mim, para Eliane. Né? Porque aí ele traz isso, né? Que ele tem isso tudo preparado, mesmo que eu esteja no deserto ou num vale da sombra da morte, né? Que ele fala um pouquinho. Que é o que ele fala, eu vou repetir para você. Ele então, vai dizer, ele tem no deserto e na morte. Ele vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, sabe? As ovelhas dormem tranquilamente debaixo do cuidado do pastor. Do pastor. E né? nós devemos dormir tranquilamente debaixo do pois cuidado de Deus. Essa imagem, né? Sem pensar em... Né? Sabe, queridos, quando ele diz assim, num lugar... a imagem que ele usou, ele diz, preparas uma mesa... Né? Meu cálice transborda. Ele está falando de abundância num lugar que não tem nada. Nada. Num Deus que a palavra diz que chama as coisas que não são como se fossem. Né? Para a realidade, para o entendimento. E eu fico perguntando assim, se a gente conhece um Deus assim, a gente precisa carregar tanta coisa desnecessária, né? Se nós estamos, né, de passagem aí, que nem ele fala na vida eterna, então, assim, aí é que não vamos levar nada mesmo. Pois né? Sabe, queridos? Então, ele termina, é muito bom, eu adoraria ficar conversando sobre mais, isso. Eu também acho, a tarde mas, toda. A tarde toda. Ele termina dizendo assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Precisa mais? Nossa, isso aí é maravilhoso. Só mais que isso, eu até imagino elas assim, muito queridas, né, com a gente. Né? Eu vou fazer essa pergunta para você. Isso é o suficiente? Essa conversa tão curtinha é o suficiente para você entregar todo o excesso de bagagem que você tem carregado? Né? Eu espero que sim. Eu espero que sim. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe.